amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos aqui, olha só, com mais uma aula, né? Aula 30.1, trabalhando essa questão da produção textual. Olha aí, qual é o gênero de hoje, amadinha? Nós temos gênero crônica. Ah, você já ouviu falar de crônica? Você já leu alguma crônica? Mas o que é crônica, né? Olha, é uma narrativa breve que vai contar algo ou um fato do dia a dia. Ela pode ser uma crônica descritiva, ela pode ser humorística, ela também pode ser uma crônica filosófica, aquela que vai fazer você refletir sobre algo, né? Sobre alguma mensagem. E o que mais? Então, não saia daí. E vamos lá para a nossa aula 30.1. Olha aqui, direto na tela, nós temos a nossa árvore do conhecimento, né? Que é com a temática da aula. E esse texto aqui, crônica. Eu sei, mas não devia, de Marina Colasanti. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar condicionado e cheiros de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer, em doses pequenas tentando perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, o quê? Acostumar se perde de si mesma. Então aqui você já vê aí que é uma crônica, né? Vai fazendo um relato, né? Aí faz você o quê? A pensar, refletir. Então essa crônica aqui está relatando algo, né, do dia a dia, do seu cotidiano. Então, quando você lê um jornal ou uma crônica no meio das mídias, o que você vai acontecer? Sempre vai trazer uma mensagem. Ou alguém, né, que vai querer um cronista que só quer mesmo relatar algo,
mas somente para você rir um pouquinho, que aí você vai ser classificado sobre uma crônica humorística, né? Ela vai ser leve, ou então pode ser aquela mais subjetiva, que aí é a crônica lírica, né? Aquela crônica poética, que você vai lá, você vai perceber essa questão pelo uso dos verbos na primeira pessoa, que é a questão da subjetividade do eu. E essa crônica aqui, como que você vai classificá-la? Então, vamos lá no nosso tom de conversa. Aqui nós temos aqui, né, essa questão da crônica, que se a gente for analisar a origem da palavra crônica. Olha só, crônica, aí você vai levar cronômetro. Opa! Tem um cron, que é o mesmo radical da questão do tempo, né? Então, do grego crônica, crônica, né? Crônica, neutro do plural, cronicon, relativo ao tempo. Cronograma, cronômetro, tudo está relacionado à questão temporal. Pelo latim neutro, plural, crônica, narrativa cronológica. Então, relativa ao quê? Ao tempo, ou seja, eventos de ordem temporal. Então, toda a crônica que você leu é uma breve narrativa de algum fato que está relacionado ao quê? A tempo. A tempo que acontece no seu dia a dia, né? No cotidiano. Algo assim. Então, vamos tomando nota aí. A origem vem do quê? Do grego, né? Tudo relativo ao tempo. Crônica é um gênero textual muito presente onde? Onde ele está presente? Onde ela está presente? Em jornais e revistas. Os assuntos abordados, pode ser voltado à questão do seu dia a dia, né? Do que acontece, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo aí na sua comunidade. Então, os assuntos são voltados ao cotidiano, né? De onde você está, tá certo? Da cidade em geral, do município. Pega uma cena, alguém que foi a uma festa, a um show, de repente alguém achou interessante uma cena e começa a relatar. Só que ela é breve. Aí nós temos aqui também, né? Tipo textual, narrativo, porque ele vai contar algo, tá? Acontecimentos corriqueiros do cotidiano, produzido para meios de comunicação, conectada ao contexto em que são produzidas, texto curto, vida curta. Então, aqui são as principais características, né, do gênero crônica. Desenvolvimento das crônicas, foram inicialmente desenvolvidas em caráter histórico. Então, quando fala essa questão do caráter histórico, vamos voltar lá no século, né? No século XV, no período da colonização, quando chegaram os navegantes aqui, né? Vieram vários cronistas. Qual o objetivo de cada cronista que vieram para cá, para o Brasil? Qual o objetivo? Era relatar aos reis tudo, né? Ele ia descrevendo. Então, os cronistas iam contar passo a passo a questão da natureza, as pessoas que moravam aqui, como que eles viviam. Então, você já vai lembrar da questão, crônica está relacionada ao quê? A caráter histórico, que começa lá dos cronistas, né? Quando, no período da colonização, tá certo? Então, vamos aqui dando sequência direto para a tela. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Elas relatam desde o século XV fatos históricos, reais, acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, alguns com toque de humor,
aproximando do público e conquistando os leitores do mundo afora. Então, esses fatos também podem ser o quê? Reais ou imaginários ou fictícios. Escritores que se destacaram como cronistas. Nós temos aqui Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Carlos Heitor Cone. Então, esses daqui são os autores que se destacaram como cronistas. Principais características, né? Vamos aqui. Narrativa curta, já foi falado. Linguagem simples e coloquial. É a linguagem do dia a dia. Porque às vezes você está viajando, né? Aí você vai, pega uma revista, lá tem uma crônica. Então vai ser uma leitura rápida, né? Por isso que fala da questão da narrativa curta. Poucos personagens. Isso se houver espaço reduzido, acontecimentos do dia a dia, né? Acontecimentos cotidianos. Então, o texto com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço. Porque aqui já faz parte da questão dos elementos da narrativa. Já que a crônica, né, é um gênero textual que pertence à tipologia narrativa, você vai lembrar os elementos da narrativa, né? A questão do narrador, do enredo, do personagem, do espaço e tempo. Então, vamos lá. Tipos de crônicas. Então, nós temos o tipo de crônica. A crônica jornalística. Temos aqui também a crônica histórica. Crônica argumentativa. Crônica humorística e crônica narrativa. Tá certo? Então, aqui são as principais crônicas. Ainda falta a crônica reflexiva. Aqui também pode ser classificado como crônica filosófica. A crônica descritiva também, que se encaixa ali na crônica histórica, que vai dando detalhamento. A crônica jornalística, né? Vamos começar aqui, ó. Tem um viés do texto jornalístico no que diz a respeito à veiculação de notícias e fatos. Então, ela é produzida para os meios de comunicação e utiliza temas da contemporaneidade para fazer reflexões. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou semana. Tá certo? Então, essa daqui, a jornalística, também não deixa, né? O que está acontecendo na atualidade? Um fato assim, como fala, corriqueiro mesmo. Aí lá em cima, né, o cronista aproveita a oportunidade e faz, né, essa crônica, né? Aí para você fazer uma leitura rápida. Vale destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, como uma crônica jornalística e humorística também. Então, nós temos aqui a crônica histórica. O que é uma crônica histórica, né? Marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, relembra os episódios passados com o personagem, tempo e espaço, né, definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. E a crônica humorística? O próprio nome já diz, né? Vai ter uma linguagem simples, tá certo? Uma narrativa breve e ela vem bem mais leve. Para quê? Para suavizar, né, o acontecimento do dia a dia. Então, aqui nós temos a crônica humorística, né? Seus componentes humor, ironia e sarcasmo. Diferente da abordagem de estratégia, pode ser adotada nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade de forma cômica. O humor é a ferramenta essencial para criticar alguns aspectos sociais, políticos, né, culturas ou culturais, econômicos e na questão também da educação, da saúde, de modo em geral. Tá bom?
É um texto que... Qual é esse texto? A crônica argumentativa, né? É um texto em que a argumentação é a sua principal marca, né? O que é uma argumentação? Olha só, é quando você vai, né, falar, a defender a sua ideia, tá certo? Ela funde aspecto da crônica dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Narra uma breve história com personagem, tempo e espaço. Então, pode conter, na questão, no discurso, o quê? Diretos, com marca da fala dos personagens, com uso de travessão. Indireto, palavras dos personagens proferidas pelo narrador. E indireto livre, né, que vai ser a função dos dois tipos de discurso, direto e indireto, certo? Quando você sabe quando tem essa questão do discurso, do diálogo, né? E aí lá, por exemplo, João disse, aí lá começa a fala, o diálogo de João. Aí sempre vai estar marcado pelo quê? Pela pontuação. Que pontuação é essa? Aí você vai lembrar Pera aqui, amadinho que eu esqueci. Do travessão, tá certo? Aí, além do travessão, vai ter essa questão dos 2 pontos, tá certo? E quando ele faz uma pergunta direta, o uso do ponto interrogativo, que é o ponto de interrogação, que está fazendo um questionamento. Aí você sabe que é uma pergunta indireta. Opa, já não é a pessoa que está fazendo, é outra que está relatando a pergunta, e aí não vai ter a interrogação, mas sim vai ter um ponto final. Aqui nós temos também, né, falando para vocês, focalizando aqui na crônica lírica, né? No gênero lírico, a expressão de emoções do que é predominante. A crônica lírica, portanto, evidencia o sentimento. Então, nessa crônica lírica, aí você vai ver, né, a questão da subjetividade, a função da linguagem emotiva, expressiva dentro da crônica lírica. A crônica poética utiliza versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços da poesia, também contém sentimentos e emoções. Não vai ser muito diferente, né? Crônica lírica e crônica poética. Aqui já vai até fazer uso dos recursos expressivos, né? Que vão florear a narrativa. Como ele vai usando as figuras de linguagem, né? Expressando suas emoções. E crônica filosófica, ela carrega uma reflexão sobre determinado assunto. Às vezes você, vamos lá, uma crônica que poderia fazer algo que seria até um texto de autoajuda. Aí, fazendo que o leitor, né, se aprofunde na leitura e que ele possa, assim, dali tirar um aprendizado, um ensinamento, né, que vai ficar com aquela dúvida, vai ficar vários questionamentos, refletindo, né, filosofando, beleza? E vamos lá aqui, agora, crônica narrativa, é marcada pela narração em primeira pessoa ou terceira pessoa do discurso. Costuma conter humor, ação e crítica. Aqui nós temos uma crônica narrativa curta, de Luiz Fernando Veríssimo. Aprenda a chamar a polícia. Aí vocês vão prestar atenção, acompanhando aí, e vocês já vão buscando, procurando, né? Por que essa daqui é considerado uma crônica? Então, vamos lá. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém
andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades na janela e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. O que foi falado dessa questão da crônica, né? O que você percebeu neste primeiro momento aqui do início dessa crônica? Aprenda a chamar a polícia. Ele não vai narrando, não vai contando uma história de um fato que aconteceu com ele, né, do dia a dia. Ele não faz uso de uma linguagem simples, ou não? Quando você começa a fazer a leitura da crônica, automaticamente não vai passando um filme na sua cabeça da cena que está acontecendo, ou não? Ó. Ele vai contando para você que ele tem um sonho leve e de repente ele ouviu, assim, ele sentiu, viu alguém passando, viu a silhueta. Então, algo que aconteceu, ele vai relatando. Aí você já vai lendo e já vai passando um filme na sua cabeça, né? A imagem do acontecido. Certo? Então, aqui vocês já vão vendo. É uma narrativa breve, né? Curta. Faz uso da linguagem simples e é um fato do dia a dia. Vamos lá, dando sequência à crônica. Nós temos aqui, né? Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se estava no interior da casa. Esclareci que não. E disseram-me que não havia, né, nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12. Que tenham guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. E aqui, ó, nessa partezinha aqui, você já vê, né, que a questão do discurso direto. Olha aqui, ó, é a fala do personagem, tá certo? E aqui, ó, lá nessa parte, já diz da questão do discurso indireto, que não fez o uso, né, do travessão, tá certo? Então, vamos lá, dando sequência. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: olha o discurso aqui direto. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então aqui, né, foi uma narrativa breve de um fato ocorrido, tá certo? Que ocorreu no dia a dia, tá certo? No seu cotidiano, usando a linguagem simples, fez uso do discurso direto e indireto também. Vamos lá. Então, aqui nós já falamos, né, dos tipos de crônica: jornalística, a histórica, a argumentativa e humorística e narrativa. Então, falando essa questão para vocês, lá quando ele falou do aprenda a chamar a polícia,
que você percebeu? O que você percebeu? Vamos lá, para você construir o conceito de crônica. É uma narrativa breve? Faz uso de linguagem simples? O que mais? Tem discurso? Aí você vai observar que às vezes pode ter só discurso indireto, ou pode ser um discurso livre ou discurso indireto. O que mais que a gente pode falar? Pode ter narrador? É só você lembrar dos elementos da narrativa. Ó, às vezes pode ter mais de um personagem, pode ser só um personagem, tá? Depende, né, da cena, né, do fato que vai ser narrado, que vai ser contado, tá bom? E mais outra aqui para vocês, uma outra crônica falando sobre bons dias. Aí você vai identificando os elementos, né, as características presentes. Vamos lá, acompanhe comigo. Então, essa crônica ela foi publicada, né, em 1889, no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Ó. Olha só, quem é o cronista? Machado de Assis, amadinho. Estão acompanhando aqui. Bons dias. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não se sinta o dente da inveja morder-me nas entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda, que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me. Nas ocasiões, como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva. Se chove, ou os basbaques que andam pela rua. Se faz sol, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas. A cara do dono faz-me caretas. Então, aqui ele vai narrando, né, uma situação, falando dessa questão da pessoa, né? Que às vezes a pessoa tem alguma coisa, opa, aí fica com aquela pontinha de inveja, né? Aí ele já começa a se sentir menor, então ele, opa, não posso me sentir assim, o que que ele faz? Né? Aí você vai levando uma reflexão. Quem já não passou por isso? Ou quem é assim, se você conhece alguém assim? Tá certo? Então, isso acontece. Então, essa daqui é uma crônica, né? Que faz, é uma crônica que está presente, né? Que fez presente, né? No texto, né? Jornalístico, mas sempre para trazer uma reflexão, tá certo? Para chamar atenção. Querendo ou não, né? Já vai fazendo aquela, opa, vamos aí, ó, presta atenção, não pode ser assim. Isso depende, né? Então, mais outra aqui para vocês, mais outro exemplo de crônica. Então, nós temos aqui, eu sei, mas não devia. Aí a gente já leu essa crônica, né? Ó, então, aqui, essa crônica de Marina Colasanti, né? Aí você vai perceber que ela está, no caso, ela está completa, tá? Então, vamos lá. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos, a não ter outra vista que não a janela ao redor. E, por não ter vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado.
a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal, a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a abrir o jornal, a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar na negociação da paz, e não acreditando na negociação da paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar as filas que se cobra. Então, ó, aqui, né, essa crônica é de 1937. Ó, eu sei, mas não devia. Então, aqui já está dizendo, né, o que a gente se acostuma. Querendo ou não, a gente sabe que está caro, mas a gente precisa. Então, essa crônica aqui da Marina Colasanti vai fazer traz, né, para cada leitor uma reflexão, né, de você pagar mais caro, né, de não abrir a janela, para aproveitar o dia. Quantos e quantos não passam por essa situação? Quantos que só ficam dentro de casa, ou vai direto, só se preocupa com o trabalho, não olha, não conversa com ninguém. Então, dentro da crônica, né, você já vai perceber isso. Aí você para e começa a pensar sobre isso. Eita, vamos lá, vamos parar um pouquinho, né? Vamos conversar com o vizinho, vamos ver, será que você está bem? Como foi seu dia hoje? Gente, o dia está maravilhoso, olha esse sol lindo, olha que chuva, está refrescando. Então, você começa a desacelerar, se você começar a olhar ao seu redor, tá certo? E a crônica tem também esse objetivo, tá bom? De contar para não ser muito, né? Opa, vamos lá, vamos fazer uma crônica aqui de algo que aconteceu, vamos fazer esse povo pensar mais um pouquinho, vamos lá, vamos refletir, cadê a questão de pensar no outro, de ficar no lugar do outro. Então, conta uma história que, de repente, vai tocar com a pessoa. Pode ser o quê? Vai depender do estado de espírito. O que ele está sentindo? O que você está sentindo? Né? Quais são os sentimentos que serão despertados? Certinho? Então, coloque aí para vocês, né? Que crônica lembra a questão tempo. Sempre assim. Lembra lá do período da colonização, né? Que os cronistas vieram e começavam a descrever. Várias pessoas estavam ali, ó, cada um com o seu objetivo. Vou relatar isso aqui. Opa, que tem muita riqueza. Olha como as pessoas que eles se encontraram aqui, né? Como que elas se vestem, a questão do geral. Aí você vai lembrar da crônica descritiva. E junto com a histórica também, tá? Só lembrando, narrativa breve. Beleza? Então, amadinho, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno para quê? Para a nossa revisão. Até lá!